O projeto original, o IFSP Filolibras, está sendo desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo, do campus de Votuporanga. E um desses desafios, o primeiro deles e o maior deles, acredito, foi que não havia um sinalário específico de termos técnicos de lógica, não só de lógica, como em filosofia em geral. Faltam sinalários com a compilação dos termos técnicos e faltam também, não há equivalentes em Libras de muitos termos filosóficos e lógicos. Então, um dos nossos desafios foi, juntamente com o professor Bísio, que infelizmente não pôde vir, criar junto à comunidade surda esse sinalário e alguns dos sinais que não existiam. Um outro desafio foi encontrar materiais pedagógicos que de fato valorizem a forma do surdo ver o mundo, então que traga elementos concretos, visuais e até ludificados, como a gente vai ver aqui nesse projeto. Então a nossa proposta, né, surge da dificuldade, inclusive, que a origem do Filolibras, que é um projeto inicial do qual o Loglibras deriva um braço, se dá justamente do enfrentamento da realidade de quando você tem um aluno surdo no ensino médio, você não tem material disponível para poder contribuir, garantir o processo de ensino-aprendizagem de forma satisfatória e significativa, né? O que a gente tem de filosofia online, em primeiro lugar, que a gente vai buscar é no YouTube. Então, o que a gente tem no YouTube? Alguns sinais de alguns filósofos, alguns sinais de período histórico, mas a gente não tem uma linha argumentativa, um conteúdo pedagógico alinhado que vá perpassar pela história da filosofia ou pelos problemas filosóficos, principalmente de uma forma que faça sentido à realidade surda, que os exemplos sejam a partir do aluno surdo, que a vivência surda seja o ponto de partida para que a gente consiga pensar como que se coloquem as problematizações necessárias para uma reflexão filosófica sobre a realidade. Então, e aí eu convidei o professor Rafael para poder desenvolver os aspectos mais específicos de quando a gente fala da lógica enquanto disciplina, problemas, conceitos, né? Sim. Bom, o que é lógica exatamente? É a ciência que estuda o raciocínio correto, ou o raciocínio válido, em oposição ao raciocínio não válido. Então, a lógica ela é bastante dependente da linguagem, né? Ela depende das nuances da linguagem. Então, a ideia é justamente trazer essas nuances para Libras, né? Então, se a gente pega um material que é só uma interpretação de um curso para o ouvinte, essas nuances são perdidas. Então, a nossa ideia é, desde a roteirização da aula, trazer essas nuances, conseguir capturar essas nuances. E a importância da lógica, porque ela é uma disciplina interdisciplinar, né? Não só da filosofia, mas também está presente na matemática, né? Demonstração de teoremas, na robótica, na programação. Então, daí o interesse da gente trazer esse curso só inteiro de lógica. E também por causa da relevância, tanto da lógica, especificamente, quanto da filosofia para a formação do pensamento crítico, né? Formação desse pensamento autônomo, crítico, que é um dos grandes objetivos do ensino médio, né? Da formação do indivíduo, do adolescente, ali na sua compreensão da realidade, que a gente possa, então, não simplesmente ter um material que seja uma tradução, em que a gente realmente tem um abismo entre o alcance das possibilidades de conceitos, de exemplos, de formas de dizer sobre as coisas, né? Sem considerar a realidade da cultura surda como o primeiro ponto de partida. Então, como que a gente pensou em elaborar, né, as videoaulas que a gente tem, por enquanto, no Filolibras, que a gente vai produzir também no Loglibras, e no Loglibras a gente também tem materiais de apoio computacionais que ajudam também a visualizar o ensino, né? Então, a ideia foi, junto com o professor Bísio. O professor Bísio é um professor de Letras e Libras do Instituto Federal de Votuporanga. Ele foi contratado em 2019, se eu não me engano, mas já tinha 20 anos de ensino bilíngue, de cultura surda, de contato com o público de educação surda. Então, ele traz uma perspectiva que ajuda a gente a como que a gente pode elaborar, né? O que a gente pode pensar. E a gente pensa num material visual. Como que a gente pode representar visualmente, como que a gente pode promover uma experiência visual de ensino, né? E aí a nossa ideia foi que a gente conseguisse utilizar, roteirizar a nossa aula
a partir da utilização de slides com imagens, com esquemas visuais, com representações visuais de conceitos mais complexos, para que com essa soma da interpretação, né, dos sinais que a gente acaba utilizando os que já existem e criando aqueles que ainda não existem, criando, é claro, junto à cultura surda. Então o professor Bis ele tem contato com uma vasta comunidade surda nos seus mais diferentes níveis de erudição. Então a gente tem desde ali, porque o nosso aluno surdo do ensino médio não é o nosso aluno surdo do ensino superior, né? A gente tem diferenças de compreensão de possibilidades de linguísticas, né? Então a gente também tem que pensar nessas nuances. Então, graças à experiência do professor Bis, a gente consegue roteirizar a aula, tentando aproximar didaticamente a melhor forma da realidade do aluno surdo. Então a gente tem tanto uma aula pensada em como que a gente explica conceitos, ideias, problemas e noções de realidades para a cultura surda, né? Então surdo é o nosso ponto de partida, é a nossa primeira perspectiva, né? Como o outro professor estava apresentando, né? A Libras é a segunda língua na formação dos alunos, dos professores. A Libras é a primeira língua, e o português a gente até tem nos vídeos só como uma narrativa, só como uma língua de apoio para quem está aprendendo a Libras, para também não ficar sem esse acesso, né? O professor que vai utilizar o material em sala de aula e não tem o conhecimento da Libras, que ele possa ter um acesso ao conteúdo que está sendo disponível ali. Então a gente tem a roteirização da aula, pensando em como que o surdo entende a realidade a partir desses problemas filosóficos que eu gostaria de apresentar, né, para que seja mais acessível. Caso a gente tenha sinais, a gente utiliza os sinais tradicionais. Se não há sinais, a gente conversa muito entre si para saber o que o sinal precisa representar. O professor Biso conversa com a comunidade surda muito entre os diferentes níveis de erudição para saber qual que é o tipo de sinal que abarcaria aquele conceito que se busca apresentar, e aí a partir daí a gente assume o sinal, né? E aí ele vai ser usado nas demais aulas. A gente tem então um sinal que ele vai ser criado e utilizado e representado, né, visualmente, e também alguns sinalários técnicos que a gente não tem, né, em filosofia, por exemplo. Então quando a gente tem em filosofia, a gente tem uma peculiaridade, né? Não que nas outras áreas também não tem, mas é uma disciplina essencialmente conceitual e linguística, né? Ela é proposicional. A filosofia se desenvolve com a criação de conceitos linguísticos. E esse linguístico é um linguístico que não é pensado um linguístico visual, mas é uma linguagem escrita, né? Então a gente tem que pensar uma outra perspectiva para que a gente possa, então, desenvolver as mesmas ideias, os mesmos conceitos, mas agora de uma outra perspectiva, sem que a gente perca, né? Que a gente normalmente costuma perder quando é só uma tradução, só uma tradução, né? Uma interpretação do material criado para ouvinte. Então, a nossa ideia é que a gente consiga abarcar essa cultura surda, essas nuances, como o professor Rafael estava comentando. Especificamente em relação à lógica, um desses materiais que a gente utiliza bastante são o uso de diagramas. Então, já existe na literatura, por exemplo, o diagrama de Euler. Quando a gente representa a sentença todo A é B, ao invés de usar uma fórmula para todo x, A de x implica B de x, então a gente utiliza um diagrama no qual a gente tem o conjunto B, o subconjunto A dentro de B. Então todo elemento de A também é elemento de B. Então captura essa sentença lógica para todo x, A de x implica B de x. De maneira equivalente, nenhum A é B, são conjuntos disjuntos, nenhum elemento de A é elemento de B. Algum A é B são conjuntos na conjunção, alguns dos elementos de A também são elementos do conjunto de B, e algum A não é B, ou seja, a gente mostra aqueles elementos da conjunção que não estão na conjunção, né? São elementos de A, mas também não estão em B. E assim a gente consegue, por exemplo, dar uma aula de silogismo. Esse é uma imagem de uma das aulas. Por exemplo, um silogismo aristotélico de todo homem é mortal. Isso é famoso. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então o professor Bisio conseguiu na aula mostrar esse silogismo utilizando os diagramas de Euler, apontando que, bom, o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais, Sócrates está dentro do conjunto dos homens, portanto Sócrates está dentro do conjunto dos mortais. De maneira bastante simples e visual. Um dos outros materiais, esse é recente, a gente ainda não utilizou em uma aula, acabamos de desenvolver, é para ensinar lógica proposicional. A lógica proposicional ela trabalha com sentenças e conectivos lógicos que unem essas sentenças em sentenças mais complexas.
Então, você tem operadores para conjunção, que é o nosso E da linguagem natural, né? A, E, B. Disjunção, que é o OU da linguagem natural, A ou B. Negação e assim por diante. Então, esse material são as portas lógicas implementadas, na qual os valores de verdade são representados com luzes acesas e apagadas. Verdadeiro, a luz acesa, luz apagada é falso. Então, por exemplo, a negação, quando a entrada está acesa, a saída da porta lógica está apagada. E vice-versa, quando a entrada está apagada, a saída da porta lógica está acesa. A conjunção, um outro exemplo, então, ela só está acesa, a saída, quando ambas as entradas também estão acesas, capturando o E da linguagem natural. Se uma das entradas está apagada, então a saída vai estar apagada, ou seja, a gente não tem A e B. A e B está apagado. Aqui B é aceso, A apagado, então, portanto, A e B é apagado. Através dessas portas, a gente consegue conectá-las, montar uma árvore. Aqui eu dei um exemplo bastante simples, mas é possível montar o número de peças que a sentença exigir. Por exemplo, aqui tem não A e B, então ela é dada através de uma árvore na qual, se A e B estiverem acesas, a saída vai estar apagada, porque eu quero a negação de A e B. Enfim, então se A está aceso e B apagado, a saída da árvore vai estar acesa porque eu não tenho um dos elementos. Porque eu quero a negação da conjunção de A e B, né? Da conjunção de A com B. Então, a partir desses materiais, a gente consegue desenvolver um kit com todos os conectivos lógicos, implicação, disjunção, negação, dupla implicação, enfim, todos os conectivos da lógica proposicional, na qual o estudante, o professor na aula, pode dar essa aula de maneira concreta, com material visual e material gamificado, porque ludificado, pois o aluno pode montar como se fossem peças de Lego, né? A intuição é essa, e o passo a passo para a montagem desse kit também vai ser um produto final do nosso projeto, e o próprio aluno consegue montar, né? Eu sou formado em filosofia e eu consegui montar o kit, então é bastante fácil, intuitivo. As próprias escolas podem comprar os materiais, porque é tudo material de baixo custo. Eu ainda não somei exatamente quanto custou esse kit, mas certamente menos de R$100 você monta um kit completo para dar uma aula de lógica proposicional. João, tu quer acrescentar alguma coisa? Quero. A ideia, então, a partir desse material, né, é que a gente possa ampliar as possibilidades, né, os materiais disponíveis para auxiliar o professor no dia a dia dele em sala de aula, né. Inicialmente, a gente pensa aqui no ensino médio, né, que tem bastante deficiência de material nesse nível de ensino, e é um nível de ensino que também é bastante importante, porque quando o aluno surdo do ensino médio tem essa possibilidade de desenvolvimento das suas capacidades argumentativas, reflexivas, críticas, a gente consegue, quem sabe, né, futuramente, não só criar ali, né, universitários, né, que tenham esse anseio por seguir cursos superiores, mas também, quem sabe, criar uma filosofia surda, né? A gente tem essa tentativa de alcançar o que é a realidade do surdo enquanto ouvintes, tentativa a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir do estudo, da literatura que é produzida, mas a ideia de interpretar a realidade a partir de um conjunto de problemas, de criar conceitos para interpretar essa realidade, aí a gente ainda precisaria aguardar o filósofo surdo para contar para a gente como que funciona essa problematização, né? E claro, esse material ainda alcança outras áreas, como a computação, a matemática, a programação, que também acredito que seja um auxílio didático, pedagógico bastante interessante e barato, né? Um ponto importante. Então, obrigado pela atenção de todos e todas, e estamos à disposição para diálogo. Então, agora, para o momento de debate, eu gostaria de convidar o professor Regis Henrique dos Reis Silva de volta para a mesa, bem como a professora Ariane Santos Nogueira, Rafael Rodrigues Testa e João Antônio de Moraes. Por favor. E a professora Ana Maria Terra. De início, alguém gostaria de propor alguma questão? Eu vou, por favor, você tem o microfone, né?
Bom dia, fazer minha descrição, me chamo Marcos Nascimento, sou um homem negro com características de uma pessoa negra, tenho o cabelo crespo, um pouco alto, estou usando uma camiseta preta, que é do meu Instituto de Física. E bem, a questão que eu gostaria de entrar no debate são duas. A primeira é que como trazer esse projeto de educação anticapacitista como para as escolas públicas com esse modelo neoliberal que está sendo imposto pelo novo ensino médio. Acaba, eu tenho quase certeza que vai acabar dificultando esse debate anticapacitista. E um outro debate que eu gostaria de entrar também é sobre, que foi falado daquela apresentação sobre filosofia, alguns termos que não que não tem uma certa tradução para Libras, e na física ela comete o mesmo problema, que, por exemplo, numa fórmula que eu falo que V é igual a M vezes A. Como que eu vou descrever o que se V é velocidade, não pode ser qualquer outra grandeza física, ou que é uma constante, algo do tipo. Então, como que faz para contornar isso? É esse debate que eu gostaria de levar para a mesa. Grato. Eu estava perguntando se vai ser em blocos ou se a gente vai responder. Desculpa, eu não entendi o seu nome. Marcos? Marcos. Tá, bom, obrigado, Marcos. Bom, vou iniciar. Acho que a primeira questão que você faz, Marcos, dialoga com o que eu estava apresentando, né? A rigor, eu penso que a proposta de educação anticapacitista, ela visa justamente questionar essa escola, né, de modelo neoliberal. Então, eu vejo como mais uma forma de se questionar essa escola que vem sendo pensada no Brasil, né, desse modelo empresa. E aí, nesse sentido, eu acho que a educação anticapacitista, a rigor, ela até se soma a outras propostas que vêm sendo feitas hoje no Brasil, no que diz respeito a pensar, de fato, uma escola que seja democrática. E aí eu coloco a educação antirracista, a própria educação antimachista, LGBT-fóbica, né? Então, a rigor, eu acho que são pautas, né, e propostas educacionais que se articulam no sentido de a gente questionar a escola do modelo empresa para uma escola que seja de fato mais democrática. Bom, em relação à construção de sinais técnicos, acho que isso mostra a importância de projetos como o nosso, interdisciplinares, não é? Eu não sei Libras ainda, estou aprendendo, mas o professor Bizio é especialista em Libras, né? Eu sou especialista em lógica, o professor João também é especialista em filosofia, com experiência no ensino médio. Então é a junção, né, dessas nossas experiências que permitem a construção desses novos sinais, junto à comunidade surda, obviamente. Então eu acho que essa construção só se dá com projetos assim, com pessoas das áreas relativas, né? Mas aí, sendo bem pragmático em relação à sua pergunta, né? Como que a gente responde qual que é a equação? É V igual a? Uma equação tipo V igual a M vezes A, ou alguma equação tipo PV igual a NT, que tem uma constante. Lembrando, como o Rafael disse, eu também estudo filosofia, para mim é muito difícil entender o que significa essa equação, mas eu acho que a ideia, como que a gente trabalha na construção de sinais, né? A ideia é pegar o que significa isso. O que o V significa? Por que tem que ser um V? Então, o V significa velocidade. O que é velocidade? Como você pode explicar a velocidade explicando o significado de velocidade? É a partir desse sentido da velocidade que você vai criar um sinal que poderia representar todo o sentido disso, né? Porque só fazer um V, eu não lembro como que é o V, mas o V não significa nada, né? O V, a gente entende V como velocidade porque a gente lê velocidade, porque é passado proporcionalmente, linguisticamente para a gente como velocidade, mas o sentido da velocidade não está atrelado ao V, ele tem o significado de velocidade. Então, o que a gente pensa? A gente tem um conceito, o que esse conceito significa, quais são as possibilidades de
significações desse conceito, como se a gente pegasse definições de coisas, né? E a partir desse sentido geral, a gente, no caso o Bísio, né? A gente dialoga com o Bísio, a gente já tem uma experiência, a gente vê qual que seriam ou um sinal ou um conjunto de sinais que somados compreendam aquele conceito em si, né? Ou a grandeza física, né? Como você está colocando. Então, mas a ideia é, inicialmente você propõe, conversa com quem tem muita experiência em Libras, né? Explica, você como alguém que entende, que é da área, passa para a pessoa de Libras, vocês conversam, e a pessoa de Libras leva para a comunidade surda. A hora que a comunidade surda responder e falar, sim, entendi, é isso que está querendo dizer? Então aí seu sinal tem um potencial de ser criado, vamos dizer assim. E aí, claro, ele tem que ter a aceitação, né, a assimilação, enfim, né, a adesão pela comunidade. Só complementando, recentemente teve aqui na Unicamp um encontro de estudantes de matemática e a ideia era justamente fazer listas de exercício com a comunidade surda para, na conversa entre os próprios surdos, esses sinais seriam criados organicamente, os sinais faltantes, e aí acho que se relaciona com a física, porque entra a questão das fórmulas, enfim. Então, projetos como esse que trazem esse tipo de construção. Assim, sim, entendi. Muito obrigado pela resposta e ressaltando, é muito importante levar para as escolas públicas essa discussão anticapacitista, antirracista, que, tipo, no meu caso é o que mais me tangencia, porque eu sou uma pessoa preta e eu sou uma pessoa autista. Então, eu quero, como professor, trazer esses debates para a sala de aula para que eles não fiquem só no campo das ideias ou em matérias de humanas, que infelizmente muitas pessoas das exatas acabam ignorando essas discussões e tentam levar a ciência como algo que não tem, como a política, ou que não tem um viés. Isso aqui é uma visão completamente torpe. Então, eu entendi. Muito obrigado pelas respostas. Temos uma próxima pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Ariane. Ela, só deixa eu vir aqui nas minhas anotações. A professora menciona a questão identitária de surdos algumas vezes como base de suas colocações. Quando a gente vai pensar a questão identitária, ela não se opõe à ideia de inclusão em um todo? Obrigada pela sua pergunta. Quando a gente está pensando, né, e aí eu mencionei muitas vezes a questão da acessibilidade não só linguística, mas também do ponto de vista cultural e identitário, envolve, é claro que eu não trouxe exemplos aqui das videoaulas, né, mas eu acho que vale mencionar porque conversa um pouco com o que os professores apresentaram em relação ao projeto de filosofia, né. Você pensar naquela produção em vídeo envolve não só considerar o aspecto linguístico, né, da Libras, mas também toda a experiência visual surda de interação com o mundo que constitui aspectos culturais e identitários daquele grupo, né? Então, foi nesse sentido a menção, né, a esse termo, para que isso seja levado em consideração por parte desses licenciandos, quando eles estão pensando, né, não só pensando, mas também fazendo a curadoria daqueles materiais que eles vão, de repente, se apoiar, basear na hora de montar os vídeos educacionais deles. E aí, no momento da produção, envolve, portanto, toda uma reflexão em torno de quais sinais eu vou usar, existem ou não sinais. E daí eu gostaria até de complementar que essa pergunta do Marcos foi importante também nesse sentido, porque na disciplina de Libras a gente vivencia um pouco o movimento contrário, que são estudantes, principalmente das exatas, que entram com essa ideia de que na minha área não tem nenhum sinal para Libras, mas quando eles vão fazendo essas buscas dos materiais existentes, em algum momento eles chegam para a aula e falam assim: tinha mais sinal do que eu imaginava, né? E aí, claro que também nesse processo, eles também vão experienciando uma relação mais próxima com a língua, inclusive de tentar entender qual foi o motivo daquele sinal ter um determinado formato e não outro,
E dentro do que eles entendem por aquele conceito, eles também começam a questionar. Me parece que esse sinal talvez não vá funcionar muito, né? Então, eles criam uma outra relação com essa segunda língua que eles estão aprendendo. Então, é um pouco nesse sentido, né, voltando à pergunta, é um pouco nesse sentido que as questões culturais identitárias surdas, elas entram, né, elas estão envolvidas nesse projeto. Mais uma pergunta para finalizar, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Carlos. Eu sou um homem adulto, branco, cabelos grisalhos. Estou usando uma calça caqui e uma camisa polo. E queria direcionar minha pergunta para o Rafael e para o João. Especificamente, sobre essa questão de pedagogia visual. Vocês saberiam, não sei se o ambiente de sala de aula influencia nesse processo de ensino de vocês? Ou atrapalha? No sentido de que a gente sabe que as salas de aula são feitas para pessoas sem deficiência, né? E como que vocês enxergam isso no processo de vocês, né? Quando você tem que usar a mesma sala de aula para pessoas com deficiência, né? A gente sabe que tem como a gente melhorar isso, né, para melhorar o efeito pedagógico, mas também a gente sabe que muitas coisas atrapalham, né? Bom, pela minha experiência, né, enquanto eu era professor de ensino médio e eu tinha alunos surdos, também alunos ouvintes, a preparação, a adaptação do material, né, até então a gente não tinha um material específico para o aluno surdo, mas uma adaptação do material que se preocupava em incluir de fato, né, e considerar o aluno surdo como um aluno existente na sala de aula, ela não... Bom, também vamos colocar várias considerações aqui. Eu estava no Instituto Federal, que é um espaço ideal de ensino, né, outra situação, mas ali nesse espaço, essas adaptações do ensino para o aluno surdo não prejudicavam em nada o aluno ouvinte, era só mais uma metodologia, era só mais um formato didático de apresentação do conteúdo, né? Então, eu acredito que quando considerado, né, a gente tem também essas duas possibilidades. A gente tem um material que seria para o aluno surdo, né, e a gente tem uma adaptação do material para o aluno surdo para considerar ele no contexto da sua sala de aula ali junto com alunos ouvintes, né? Pela experiência que eu tive, a gente simplesmente tem um acréscimo, a gente não tem uma disputa didática, digamos assim, né? A gente não tem uma perda de aprendizado dos alunos ouvintes. A gente tem, pelo contrário, até uma outra possibilidade de linguagem, outros exemplos, outras características que se somam, né, a outros exemplos possíveis para se dar em sala de aula. A ideia interessante é que quando a gente foca num aluno surdo dentro da sala de aula, a gente não perde o aluno ouvinte, né? Mas quando a gente foca no aluno ouvinte, a gente perde o aluno surdo. Então, essa é a característica, meio que assim, o ponto de partida para se pensar numa dinâmica ali de sala de aula. E é interessante por quê? Porque a gente tem vários ganhos, né, nessa situação. Os alunos ouvintes, eles aprendem sinais, eles se tornam interessados na cultura surda, eles entendem essas outras formas de significar a realidade, outras situações que você pode dialogar com outras noções de existência, enfim. Eu acho que a gente acaba tendo uma somatória de perspectivas didáticas, né, para a gente conseguir, de fato, ter uma inclusão geral. E o ensino, vamos pensar, por exemplo, em filosofia, no ensino médio, o primeiro ano é igual para todo mundo. Ele vai ter filosofia no primeiro ano. O aluno surdo, o aluno ouvinte, ele nunca teve filosofia, ele não conhece o pensamento filosófico, as problematizações, as crises existenciais que a gente deixa o aluno no final da aula, que é sensacional, né? Então, assim, tanto o aluno surdo quanto o aluno ouvinte, eles vão sair com pulga atrás da orelha da mesma forma, né? A questão é, quando a gente tem um material que possibilita o aluno surdo participar significativamente da compreensão dos problemas que estão sendo discutidos, né, conceitualmente, a gente acaba somando ali no nosso grupo de alunos, né? E os alunos ouvintes, eles têm mais possibilidades didáticas, né? Então a gente consegue tentar uma inclusão de fato, que é aquele que a gente sonha, né, de uma forma mais ampla. Para complementar rapidamente, muito da bibliografia que encontramos para fazer os materiais para pedagogia para aluno ouvinte. Na verdade, não encontrei nada específico para aluno surdo, então foi adaptado de pedagogias visuais para alunos ouvintes.
e trazidas no contexto do surdo. Então, não há, como o João disse, não há uma competição, muito pelo contrário, complementa só o material para o ouvinte. É adaptado do visual. Os diagramas são bastante utilizados em ensino de lógica, principalmente no ensino médio. As portas lógicas, não encontrei, no Brasil não existe esse material com as luzes, né? Encontrei um material feito no exterior, então eu adaptei para fazer em baixo custo, né? Com componentes comprados pela internet. Então esse material é original, só que as portas lógicas em si, escrita na lousa, já é um recurso pedagógico utilizado para o aluno ouvinte. Então a gente só adaptou também, trouxe para o contexto do surdo. Então, de fato, não há uma competição, mas uma complementação. Professor Numi? Não é uma pergunta, é só um comentário para a professora Ana Terra. Eu achei muito interessante como a questão da dança está intimamente ligada com a arquitetura, né, com o espaço de vivência, nosso espaço de entorno. Isso é muito bacana. E uma coisa que eu achei também bastante interessante no vídeo é como a audiodescrição ela pode ser poética, né? Ela não é uma coisa seca, ela tem esse campo também de apresentação, né? Um comentário aqui um pouco em nome da Dani, né, que não pôde estar presente aqui. Acho que é esse o grande objetivo, né, porque ela tem um histórico de ter cursado, né, especialização na área da audiodescrição, mas a gente ainda encontrava, e acho que também é um desafio para o pessoal de Libras, né, como fazer, como trazer de fato, né, não só a informação, né, do que está acontecendo, mas trazer, claro, uma possível leitura também da dimensão poética. Então, acho que a pesquisa dela traz uma colaboração grande nisso, né, e de uma certa maneira tem um trânsito entre as artes do corpo e a arquitetura, as artes visuais, né, na medida em que ela se propõe a trabalhar, né, com a performance, com os espaços, né. Então acho que tem essa ideia que eu acho também muito interessante, né, quer dizer, quando o corpo se movimenta, ele desvenda, né, ele desvenda o que há ou não de acessível naquele espaço, né. Então isso se torna, digamos, uma materialidade do trabalho poético dela também, né. Obrigada. Bom, agradeço imensamente a fala dos participantes aqui. Sim. Olá, bom dia a todos. Primeiro eu quero parabenizar cada palestrante que mostrou o seu trabalho, a importância do trabalho, né? Precisa realmente mostrar para nós surdos e para outras pessoas com deficiências que nós precisamos estar em conjunto, ligado à universidade. Eu quero fazer uma pergunta para todos, tá? Qual é o desafio de vocês como pesquisador, tá, na demanda da sociedade, principalmente no foco na escola, no ensino, na formação? Porque nós vimos que o Instituto, a Universidade de Ensino Superior, tá, está longe com a escola pública, vamos dizer, né? Mas nós temos um compromisso com a sociedade. A segunda é perguntando para o Rafael e para o João. Quero parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso, a importância desse material, tá? Porque eu, desde pequeno, estudei em escola regular, sem intérprete, sem professor bilíngue, tá? E não tinha nada de material. Somente português, em todas as disciplinas era texto. Não tinha quase nada de visual, né? E agora eu olhando esse material, posso voltar assim, né? De ter esse material visual. Então, uma pergunta. Esse material visual é só no Instituto para vocês, mas que eu acho importante para que vocês possam
divulgar e compartilhar esse material, né? Porque nós sabemos que existe a falta de material. Então, a gente sabe que no Brasil pode ser que tenha muitos materiais nas instituições, mas elas não são divulgadas, esses materiais não são divulgados. Eu não sei se eu perdi alguma fala de vocês, professores, se vocês têm usado nessa prática com um aluno surdo que teve uma experiência, teve um resultado positivo desse trabalho de vocês, do professor do João e Rafael. Peço licença para começar a resposta. Desde o Filolibras, né, que é esse projeto de desenvolvimento de material didático para o ensino de filosofia no ensino médio, a gente tem um canal no YouTube de acesso gratuito, chama Filolibras e FSP. Temos a produção de módulos, né? Então o primeiro módulo é para a gente convidar o estudante, o aluno ao pensamento filosófico. Um segundo módulo para que ele conheça as disciplinas filosóficas, as principais disciplinas filosóficas. Tá? Então aí eu convidei o professor Rafael para falar sobre a disciplina de lógica. E na sequência, no futuro, né, é um projeto que a gente acredita que vai demandar aí muitos anos de vida, né? A ideia é que a gente consiga depois falar por autor, né, por filósofo. O que a gente tem hoje em dia à disposição na internet são alguns vídeos sobre autores. Então eu preciso de um vídeo de Platão. Então eu tenho o sinal do Platão e eu tenho algumas considerações sobre a teoria do Platão. Mas eu não tenho uma contextualização de quem é o Platão, quais os problemas que o Platão trabalha, com quem que ele dialoga, como que se pensa uma filosofia para que eu possa ter um chão a pisar ali para entender o que o Platão está falando. Né? Porque o pensamento filosófico é extremamente abstrato. Né? E a gente precisa dar um jeito de fazer essa transposição didática para que se torne acessível essa abstração para a cultura surda. Né? Então a gente tem esse material que já está divulgado, a gente tem, acredito, cerca de 12 videoaulas disponíveis já no canal, e a gente segue em produção. Gratuito. A gente procura também divulgar a metodologia de produção do material, porque tal qual somos estudantes, né, a gente sabe que talvez aquele professor não fale da melhor forma possível. Talvez a gente precise de outros professores, outras didáticas, outras perspectivas para que a gente consiga ter mais possibilidades de aprendizado. Então, a nossa ideia sempre foi mostrar, divulgar o trabalho, divulgar como se faz, mostrar assim, esse caminho que a gente vai criando na prática, para que se torne fácil e reprodutível. Reprodutível e de baixo custo. Né? Quanto mais pessoas fizerem, mais material tem à disposição, mais acesso se tem, e a gente consegue chegar em quem precisa de fato, onde quer na comunidade surda, quer extrapolar, né, de fato essas paredes institucionais que fazem muitas vezes trabalhos muito bonitos, mas que não dialogam com onde ele realmente precisa estar. Né? Então a gente tem esse canal por enquanto, a gente vai criar o do Log Libras em breve e divulgar esse material. E a outra proposta também é que, a partir desse material do Log Libras, que a gente faça oficinas de como se utilizar ele nas escolas, né? E como fazer. Então, como se constrói e como se faz, que a gente possa passar nas escolas, na Secretaria de Educação, para que comecem assim e vamos ver o que acontece. E entre os intérpretes do Instituto Federal, né, tem os grupos, tem um grupo de professores de filosofia, o material foi muito bem aceito. A gente conseguiu gerar ali um material que, no campo do Instituto Federal, no Brasil todo, a gente consegue ter boas respostas, a gente consegue ter uma boa assimilação, a gente tem alunos que entendem, né, que se sentem atendidos e conseguem aí começar um pensamento filosófico e esse desenvolvimento desse pensamento autônomo e crítico, não para a felicidade de algumas pessoas, né, mas enfim, essa é a ideia. Vou aproveitar então, né? E obrigada, Dani, pela sua pergunta. De fato, ela é muito importante e acho que na universidade, inicialmente, essa ideia da relação com as escolas e com a sociedade se dá primeiro via extensão, né? Mas eu acho que isso pode acontecer desde a formação inicial na graduação, né? E é isso que a gente vem fazendo, então, na disciplina Libras e Educação de Surdos, por meio de algumas ações, né? Elas não acontecem todas no mesmo semestre, mas, por exemplo, a participação de
PEDs, né, que são os estágios docentes, e esses PEDs geralmente estão, né, atuando em escolas, portanto, trazem para dentro da formação inicial do professor na disciplina de Libras o que é que está acontecendo lá na escola. Este semestre, o semestre passado, nós fizemos visitas às escolas também, o que também gera essa aproximação maior dos professores em formação da realidade escolar, dos alunos surdos, dos projetos que essas escolas estão desenvolvendo, né? Então, são algumas tentativas que a gente tem desde a graduação de aproximar o que acontece na universidade do que está acontecendo na escola e quais são as demandas da escola, para que também aqui na formação a gente comece a olhar exatamente para o que está precisando acontecer lá na escola, né? Obrigada. Só dar mais uma informação, complementando. Bom, primeiro, de uma certa maneira, eu entendo a sua pergunta, porque a gente sempre está correndo, parece que atrás de alcançar, né, as demandas sociais, que são muitas, né? Mas a gente tem hoje 2 programas que são governamentais, que são o Programa de Iniciação à Docência, que é PIBID, que é para alunos das licenciaturas do 1º e 2º ano, e o Residência Pedagógica, que são para alunos de 3º e 4º. Eu faço parte do Residência Pedagógica do Subprojeto Arte, e tem sido, eu acho que, muito interessante esses programas, para além dos estágios, né? Porque são programas de muita imersão, né? De uma carga horária mais contínua, que duram 18 meses, e a gente tem percebido muito claramente nas escolas, né? Principalmente depois da pandemia, muita dificuldade diante da presença, de desafio para a escola, né? Da presença com crianças e jovens com deficiência, né? Os nossos estudantes passam a conviver com grandes desafios, né, do cotidiano escolar, mas que são extremamente positivos para que faça sentido também, né, aquilo que a gente às vezes está aqui na universidade provocando, propondo, né? Então eu acho que acredito eu que talvez na Unicamp, né, eu estou aqui há 9 anos apenas, mas eu acho que a licenciatura tem sido, né, um grande caminho de realmente contato mais forte, né? Ele está crescendo, me parece, na relação via extensão, via estágio, via programas como esses, né? E talvez agora também na pós-graduação. Bom, o trabalho que eu tenho feito, né, no sentido de atender as demandas da sociedade é um pouco na linha do que os colegas já colocaram. Então, são as atividades de extensão. Eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar com algumas prefeituras, então Presidente Prudente, Aparecida de Goiânia, sempre nesse sentido, assim, de oferecer cursos, né, de extensão, mesmo trabalho de assessoria com os professores, né, muito nessa linha de pensar as lutas anticapacitistas, né, lembrando que, por exemplo, no caso, eu que atuo na Faculdade de Educação, né, então, basicamente com formação de professores, né, no sentido de formar professores que sejam anticapacitistas para que eles possam formar futuras gerações anticapacitistas. Uma outra linha de trabalho, né, é a própria pesquisa, então eu tenho basicamente orientado professores que estão atuando, né, então, que atuam principalmente na educação básica. Boa parte, né, dos projetos que eu comentei aqui hoje, assim, são de pessoas que têm feito esse tipo de trabalho. E também nas atividades de ensino, por exemplo, no estágio, né, eu tenho trabalhado praticamente todo semestre com as turmas de estágio. E aí, inclusive, trabalho com alunos de boa parte aqui da universidade. A própria Ana Terra, já ouvi falar muito dela, mas não a conhecia pessoalmente. Então, está sendo um prazer. Aonde os estudantes têm o desafio de pensar projetos de ensino que sejam anticapacitistas. E aí é um
trabalho interessante, assim, porque a partir da área de cada um deles, né, eles vão fazendo as intervenções. Então, ontem mesmo a gente teve algumas apresentações, né, teve uma que chamou muita atenção, que é uma estudante que propôs colocar na agenda do Cineclube do MIS aqui de Campinas o debate sobre o anticapacitismo a partir daquele vídeo documentário Crime. Mas assim, tem vários outros, né? O Marcos estava falando sobre a questão da física, né? Teve uma estudante que fez um trabalho na ETEC de Jundiaí, que ela inicia destacando, né, pessoas com deficiência, que são, vamos dizer assim, referências na área da física, para na sequência fazer toda uma discussão sobre o anticapacitismo, né, a questão da luta, ou seja, de dar visibilidade às pessoas com deficiência. Stephen Hawking era o exemplo clássico. Ela trouxe outros também, mas assim, foi só um start, né, do trabalho dela. Então, assim, a gente vem de alguma forma procurando atender as demandas, articulando essas várias atividades fins da universidade, né? É um pouco que a Ana colocou, né? A dificuldade é que nós somos poucos, né? E as demandas são muitas, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? É isso, obrigado. Agradeço a todos e a todas, né, aos nossos palestrantes aqui, ao público. Convido vocês agora para um coffee break e a gente retorna daqui a 10 minutos. Pode ser? Obrigado.